Oi, gente! Estamos aqui mais um podcast na Kombi, hoje com a Rai. Nós vamos falar sobre vida, profissão, infância, vamos falar sobre um monte de coisa. Fala um oi, Rai. Oi, gente! Estou muito feliz de estar aqui nesse podcast tão maravilhoso. Aí, ó, coloca o seu cinto e vem com a gente. Mais um podcast no ar na Kombi hoje com a Rai, essa querida que muitos de vocês conhecem. Quem não conhece vai começar a conhecer agora. Rai, obrigada por aceitar este convite. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal lá de casa. Primeiramente, eu que agradeço, Rô, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Estou acompanhando os podcasts, tem sido muito legal. Para quem não me conhece, eu me chamo Raiane Lopes, sou uma senhora casada, casei faz um ano com meu esposo Tiago, também muito conhecido aí, sempre está comigo. Também conhecido como Raio, né? É, como Raio. Para quem não sabe, nós somos uma junção. Rai e Raio. É isso. Eu tenho 21 anos, sou formada em gestão de negócios e inovação. Atualmente também faço economia, que eu estou no primeiro semestre. Creio que eu vou chegar lá. Chegará. Trabalho com análise de dados e é isso, pessoal. Amo cantar, né? Acho que esse é Fotografar, enfim, estaremos aqui contando um pouquinho da minha história, jogando conversa fora, que a gente gosta muito de ouvir histórias. E é isso, o prazer é todo meu estar aqui com vocês. A é toda multitarefas. Mas assim, o propósito desse encontro também é para gerar nas pessoas assim uma identificação, né? Como que a gente poderia dizer? Uma inspiração, né? Porque às vezes as pessoas olham assim, ai, canta, faz um monte de coisa e eu não sirvo pra nada. Não, gente, todo mundo tem um dom, todo mundo tem um talento. Vocês vão conhecer um pouquinho da trajetória da Rai e ver que você também pode chegar longe. Você adolescente jovem aí que está assistindo, você vai chegar longe também, que nem a Rai chegou. E vai chegar muito mais ainda. Com certeza. Rai, fala um pouquinho assim, resumidamente, assim, da sua infância. De onde você é, o que você gostava de fazer, como que é a sua família. Show. Eu sou natural aqui de São Paulo, né? Nasci em Itapevi, lá no Sanatorinho. A minha infância, cresci na igreja, praticamente o parto foi feito lá, né? Minha mãe tava lá quase que eu nasci. Cadê? Sério mesmo? Tô brincando. Mas eu cresci na igreja, então eu sempre tive muito contato com a música, né? Então desde pequena cantei, comecei com 3 anos a cantar. Amava fazer isso, gostava muito de brincar, de ter relacionamento com as crianças, até que na EBD, quando eu comecei a frequentar a EBD, eu era que levava tipo, 13, 14 crianças atrás de mim. Tinha premiação? Tinha. Ah, e eu sou muito competitiva. Aí eu adorava levar criança, visitante. Enfim, eu sempre fui uma criança muito extrovertida, muito alegre, gostava de ficar com as pessoas. E foi basicamente isso a minha infância. Na igreja, da igreja para casa, da escola, era sempre assim. E a escola, assim, você sempre gostou de estudar? Como que era? Ou você era aquela aluna mediana, assim? Eu sempre amei estudar, sempre gostei muito. Eu era a aluna que tinha notas boas, mas que também gostava de conversar. Sabe aquela coisa, né? Sua filha tem ótimas notas, mas não fecha essa boquinha. Sim, exato. Porque eu tinha relacionamento com todo mundo, né? A coisa do extrovertido. Aquele que chega dando bom dia pro guarda, pra tia da merenda, pra todo mundo. Todos conheciam. Era isso. Só que eu não deixava de fazer as minhas atividades, sempre gostei. Só que eu não era a nerd introvertida, eu era a nerd que gostava de falar com todo mundo. Ai, que legal. E assim, quando você era adolescente e tal, o que você gostaria de ter como profissão? Quando eu era adolescente, eu queria ser Polícia Federal. Meu Deus do céu. Meu pai ficava doido comigo. Eu tinha uma coisa com a polícia, amava, até que eu fiquei 3 anos estudando para o Barro Branco. Sempre gostei, fiquei estudando, estudei todas as fases, desse tamanho assim, os documentos, o que eu precisava, o que eu não podia ter, o que eu precisava ter. Só que não era o propósito de Deus, né? Quando chegou no 3º ano que eu ia prestar, Deus usou uma irmã para falar comigo e falou: seus sonhos não são os sonhos de Deus. Até devido ao meu chamado, se eu virasse polícia, poderia, né, ser mais difícil, enfim. E Deus tirou do meu coração. Eu não senti mais aquela vontade, parece que saiu do meu coração, porque quando é de Deus, né, a gente sente aquela paz. Sim. Quando não é,
os propósitos de Deus são dar paz pra gente, né? Então eu falei, amém, Deus, se o Senhor acha que não é, eu vou seguir os seus sonhos. Então sempre quis ser polícia. E na área de administração, sempre gostei também, mas o meu sonho era vestir lá e fazer vestir a farda. Esteja preso! Mas assim, e aí você encaminhou assim, os seus estudos pensando nisso, e quando você decidiu não fazer mais por uma orientação, na verdade, espiritual, porque Deus dá dons, né? E às vezes a gente não enxerga os dons que tá dando pra gente. Fala, não, eu não tenho dom pra ele. Deus fala assim, não, filho, sua história tá aqui, ó. Aí vai direcionando. Como que foi esse seu direcionamento? Você começou você trocou de curso, ou você começou a trabalhar em algum lugar? Como que foi isso na sua vida? Tem uma história bem bacana. Eu comecei a fazer orientação vocacional com a Edna, lá de Jandira. Então eu fiz toda a minha... E eu falo pra vocês, adolescentes, jovens, que estão indecisos, eu acho que é muito importante passar com um psicólogo, fazer uma orientação vocacional, para ver em que áreas você é mais adepto, aonde você... Aonde que está a sua habilidade. Exato, porque 90% de chance, se você entrar no curso da orientação vocacional, você vai seguir. Sim. E aí eu fiz a orientação vocacional, e aí eu estava trabalhando em uma loja de calçados, que era a Maziotti, e eu comecei a fazer nessa área de administração, só que ainda não era o que eu queria. Ali eu estava fazendo mais porque adolescente quer dinheiro, né? Quer. Ele quer comprar... Retorno rápido. Quer retorno rápido. Quer comprar o tênis, quer comprar a roupa. Quer ir no Mac. Sim. E aí aconteceu uma coisa que foi até na igreja do Silveira, que Deus usou o pastor Marcos Santos para falar comigo. Porque eu estava sentindo um incômodo. Eu estava, Senhor, mas o que eu vou fazer? Me direciona, né? Que a gente fica com as dúvidas, fica se questionando. Senhor, eu queria tanto ser, né, polícia e tal. Aí... Beleza. Aí nesse dia eu fui cantar lá no Silveira. Aí Deus usou o pastor Marcos Santos para falar comigo. E ele falou assim, olha, esse ano eu vejo porta e cadeado na sua vida profissional. Mas o Senhor, Ele está abrindo e está quebrando a porta e o cadeado. E esse ano Deus vai fazer uma reviravolta. Você vai entrar em uma empresa multinacional, onde lá Deus vai mostrar aonde Ele vai te direcionar. Nossa, foi legal. Lindo, foi lindo. E foi claro. E foi muito claro, exatamente. Ele falou assim, portas abertas. Ele falou, portas abertas, faculdade pública, fica tranquila que Deus vai te colocar. E aí eu falei, fiquei em paz. E aí chegou, acho que em agosto de 2021, eu fiz o vestibular da FATEC e passei no vestibular em gestão de negócios e inovação, e era pública. Uma ótima faculdade, que é do Sebrae, né? Então ela tem reconhecimento de empreendedorismo. Então foi muito bacana para mim, fizemos vários projetos. E aí, um mês depois, com a faculdade, uma amiga minha falou, olha, Rai, tem uma vaga de estágio na empresa Nielsen IQ, né? Falei, mas empresa do quê? Ela, olha, eu também não sei. Aí tava na descrição lá, eu não entendi nada que era para fazer, mas eu senti paz para entrar. E era uma empresa multinacional. Aí, olha os requisitos da vaga. Tinha que estar no 5º semestre da faculdade. Eu estava no 1º. Meu Deus. Eu tinha acabado de entrar. Tinha que estar no 5º e tinha que ter inglês e espanhol. Aí eu falei, ô mulher, você acha que eu vou entrar nessa? Aí eu comecei a exercer minha fé e hoje eu tenho isso muito forte comigo. E aí eu falei, vou me inscrever, se for de Deus, beleza. No outro dia me chamaram para entrevista. Mesmo você preenchendo tudo certinho. Mesmo eu preenchendo sem ter inglês, estando no 1º semestre da faculdade. E quando Deus quer, Ele abre a porta. Às vezes a gente acha, eu não tenho os requisitos da vaga. Mas se você acha que você vai conseguir entrar nessa área, que vai ser algo legal, se bom pra inscreve. você, vai. Ora a Deus e se inscreve. E se inscreve. Exato. Hoje eu falo isso pra todo mundo e tem dado certo. E aí, então, eu fiz o case, né, que eles pediram uma apresentação pra gente fazer. Eu sempre gostei muito de falar, sempre gostei muito de apresentar na escola, fazer seminários, eu gostava muito. Isso me ajudou. E o falar na igreja também. Ajuda muito. A igreja é uma formação, né, Rô? Ajuda muito. Às vezes os adolescentes falam assim, você quer dar fala um versículo, tem vergonha. Gente, começa a treinar na igreja, que é o melhor lugar. Foi a minha escola. Acho que quem é da igreja está um passo à frente nas entrevistas, porque a gente tem que falar na frente do público, e esse público, ele não tá querendo nada contra você, ele tá torcendo por você, né? Então, isso que é legal. Então eu me desenvolvi muito na fala, então eu fiz a apresentação, então eles fizeram perguntas para mim, para ver como é que eu ia ir, né, em relação às perguntas que eles estavam me fazendo, e tá bom, isso era quinta. Na sexta eu recebi a resposta que eu tinha passado. Meu Deus! Falei, você passou no processo seletivo. E até então eu estava numa empresa, que é a Maziotti, que
foi uma casa para mim, né? Então o Felipe, ele foi um patrão muito bacana, ele me ajudou em todas as áreas, então até ele chorou no dia que eu saí. Então foi uma emoção mesmo, porque eu fui a primeira funcionária dele ali e foi meu primeiro emprego, né? Então eu tinha um apego. E aí quando eu saí, mas saí, né, em paz, né? Saí em paz, tranquila, eles torcendo por mim, ele, a Alana, a esposa dele. E aí com um mês depois eu entrei na empresa, né? Que isso era setembro, em outubro, dia 4 de outubro eu estava iniciando. E essa empresa era uma empresa de análise de dados, né? Então eu na área de varejo, indústria, só que eu entrei na área do varejo. Então eu comecei estagiando lá, aonde eu fui me encontrando e fui criando amor pela profissão, pelos dados. E eu falava para todo mundo, eu nunca vou trabalhar com TI. Falava para todo mundo, meu esposo, você sabe, ele é programador. Sim. E eu falava, não, esse negócio de ficar na frente do computador não é comigo. Aí Deus vai lá, querida, toma. É aqui. Eu sou da área de TI, mas da área de banco de dados. Então eu trabalho com muito número, muito dados. E ali eu fui me encontrando, Rô, e eles foram me direcionando dentro da Nielsen para um plano de carreira lá que sempre teve. E eu comecei a dar treinamento para os varejistas da nossa plataforma. E ali eu me encontrei na profissão. Falei, é isso que eu quero fazer para sempre. E hoje, assim, né, a gente vê vários cursos técnicos, várias faculdades que estão, né, indo para esse ramo de questões de dados. Sim. Até mesmo a questão da logística. Antigamente a gente achava que logística era só carregar coisas de um lado para o outro. E não, tem toda uma questão de dados, de organização. É a profissão necessária hoje, né? Porque o pessoal fala assim, todo mundo tem informatizado, mas se você não souber alguém que analise tudo aquilo, como que é trabalhar com dados hoje? Eu costumo dizer que a informação e o dado, nós temos esses dois, né? Temos a informação e o dado. Eles juntos se tornam inteligência. Se a gente não tem a inteligência de mercado para trabalhar hoje, a gente não tem um direcionamento. Como eu te disse, eu trabalho dentro do varejo, então hoje eu sou executiva do Lopes Supermercado. Para quem conhece, a gente está abaixando os preços, tá, gente? Então lá eu faço a parte de inteligência de mercado. Então eu sento com os compradores, falo, olha, o mercado está fazendo isso hoje e você está indo na contramão. O que você acha da gente colocar esse item, da gente abaixar esse preço? Você analisa os dados e dá uma solução. Exatamente. A gente tem um dashboard, que é um painel, né? Então, um painel com dados. Dentro desse painel, a gente vai ter o mercado, que são todos os concorrentes daquela região juntos, né, em uma média, e nós temos o dado do varejista. E eu comparo o varejista. Por exemplo, o Lopes está crescendo 5% em mercearia e o mercado cresce 10%. O que o mercado está fazendo para crescer os 10? E quando eu falo de mercado, aqui, né? Exato, e quando eu falo de mercado, eu falo do consumidor. Então você, Roberta, hoje vai no varejo, vai no mercado fazer sua compra do mês. O que é essencial para a Roberta dentro do carrinho? Entende? Então é o que ela está comprando, o que ela prefere, é preço, ou às vezes você é fiel à marca, porque acontece muito, né, da gente ser fiel à marca Dona Benta e não ser fiel ao bolo de chocolate. Entendi. Entende? Então é isso, a gente faz esses estudos de mercado, de Black Friday, de Natal, todas essas sazonalidades, a gente vê o que o consumidor compra mais para que o varejo venda mais e melhor. Rai, entrando um pouco assim nos dias de hoje, assim, quando você fala assim, dados e informação é a inteligência do mercado. Só que existe N fatores que todo dia você tem que estar ligada. Por exemplo, um exemplo que a gente está vivendo hoje. A guerra de Israel. Sim. Isso, assim, as pessoas às vezes não têm noção que uma guerra do outro lado, lá do oceano, influencia no preço da paçoquinha que você vai comer aqui. Total. Né? Então, assim, quando a gente fala de mundo globalizado, é isso. O que está acontecendo lá vai interferir aqui. E você, como que você fica antenada com isso? Você assiste muito jornal? Sim. Como que é o seu dia a dia? Show. A gente tem que estar muito por dentro da inflação, porque isso vai impactar muito no bolso do nosso consumidor, né? Taxa de desemprego, a renda, como é que está, as guerras, principalmente a que teve na Rússia e na Ucrânia, por conta das exportações, das importações que acontecem entre o Brasil e outros países. Então isso acaba influenciando. Então a gente tem que estar UOL, Veja, tem que estar por dentro de todas as coisas. Sim, porque isso vai acabar impactando no seu bolso. Se você está com o bolso mais apertado, você não vai comprar as coisas, por exemplo, que não são necessidades, né, para você. Exatamente. Então é muito importante. Não vai ser tão fiel a uma marca
Né? Porque assim, você precisa, por exemplo, não pode faltar em casa papel higiênico. Sim. No pior das hipóteses, você compra um mais ruimzinho, mas não vai faltar, né? Então, É que nem leite condensado, por exemplo. As pessoas gostam de comprar leite condensado, mas o leite moça é o melhor, mas é o mais caro. Então eu não vou levar o leite moça, eu vou levar, sei lá, o da Piracanjuba. Eu amo Piracanjuba. Olha, já temos uma consumidora aqui do Piracanjuba. Eu amo tudo da Piracanjuba, mas tudo bem, fica para uma outra. Uma outra conversa. Não, porque eu gosto. Eu tô que nem a outra, Piracanjuba. Mas legal. E assim, o que você atribui os estudos, né, nos dias de hoje? Porque às vezes o adolescente que está lá assistindo fala assim, eu ser um aluno mediano tá bom. E eu falo assim, falo lá em casa para as crianças. Esse ano que você está vivendo é um ano que você tem que aprender essas coisas. Sim. Tem que se dedicar a ter a maior conhecimento nisso, porque o ano que vem já é outra coisa. E eles não acham que vai influenciar, esse conhecimento vai influenciar na profissão dele daqui a pouco. E influencia, né? Então, assim, como que foi a sua escola, por exemplo, sua escolha pela FATEC, como que foi isso? Você pesquisa, esse curso, o que esse curso faz? Sim. Mas isso tudo vem lá de trás, né? Você teve bons professores, como que foi? Super. Show. Eu estudei em período integral, sim, das 7h30 às 4h30. Era escola pública? Era pública, uma ótima escola que é o Temudo de Jandira. Eu tinha ótimos professores que sempre influenciaram a gente a ter faculdades públicas. Pública, federal, a privada seria no último caso, né? Então eles sempre queriam que a gente fizesse os vestibulares. Então a gente sempre teve muita eletiva de Enem, eletiva de profissões. Então eu sempre tive a influência dos meus professores, eles acreditavam muito em mim. Eu acho que isso que me ajudou, porque às vezes a gente olha pra gente, não se sente capaz de passar em um vestibular, de conseguir isso. E às vezes a realidade da nossa família não proporciona tanto esse sonhar longe. Exato. Você né? fica Porque, muito, vou fazer um meu pai fez até o 3º colegial, ou de repente minha mãe e tal. E às vezes é o professor que dá abre esse horizonte para que o adolescente consiga enxergar novas possibilidades. Muito. Hoje, se eu fiz uma faculdade pública, é porque eu tive a influência dos meus professores. Total. Do meu 1º ao 3º ano do ensino médio, eu tinha eles lá no meu pé. Você tem que fazer, porque você é muito boa. E as notas influenciaram, tá? Porque eu não fiz o vestibular. Porque foi na época da pandemia. Olha como Deus fez. Eu tinha ótimas notas. Era 9, 10, média no final do ano sempre. E o vestibular era pelas notas. Não sei se você lembra que teve essa época. Entendi. Porque como teve pandemia, não podia fazer. E eu tinha me inscrito tudo para fazer a prova. Isso foi em 2021. E aí eu passei pelas minhas notas. Então, adolescente, não pense que é porque você vai lá estudar. Quando eu estiver no colegial, eu tiro notas do mundo. Não, é uma média de todo. Exato. E eles olham tudo. E desde o seu comportamento também. Então, eu fiz todo o processo, coloquei lá tudo certinho e eu passei pelas minhas notas. Eu passei em 4º lugar, se não me engano. Então foi muito de Deus também e muito pelo meu esforço na escola e pela influência dos meus professores. Então hoje o professor, para mim, ele tem um papel muito importante na nossa carreira. Porque se não tem um professor, não, deixa pra lá, tô nem aí pra esse aluno. Não, e hoje a gente tem a questão de assim, se vai para a escola já passa de ano, né? O pessoal fala, até sair para a escola e passa de ano. Tá, tudo bem, mas você não vai ser bem qualificado no mercado de trabalho. Isso. Por exemplo, hoje no Barro Branco mesmo, se você não tem boas notas, eles olham tudo isso, olha todo um histórico, né? Exato. Então eu sempre tinha essa preocupação. Falei, eu quero passar, mas isso me ajudou na minha profissão atual. Exato. Porque se eu não estivesse na faculdade, eu não teria conseguido entrar na Nielsen e eu não conseguiria estar na outra porta que eu estou hoje, que é a Scantec. Olha aí, ó. Então, assim, não pense que sua vida vai começar depois que você terminar os estudos, porque sua vida começou já, filho, desde a hora que você nasceu. Exato. Porque você precisa ter essa consciência de que tudo que você está fazendo hoje serve para o seu futuro amanhã, né? Exatamente, até o desenvolvimento na escola, né? Então a gente tinha a eletiva de mercado de trabalho, onde a gente participava, por exemplo, de entrevistas, até no seminário que você vai fazer, se a sua escola não tem isso, no seminário que você vai fazer, um dia é você, na sua empresa, Sim. apresentando para os clientes. Sim. Hoje eu faço apresentação para diretores grandes de varejo, donos de varejos, e que eu tenho que estar lá, e é algo que eu aprendi lá na escola, na faculdade. Então,
tudo isso E vai às vezes influenciar. você tem o conteúdo, mas se você não tem o conteúdo e você não consegue passar, não adianta. Exatamente. As pessoas vão achar que você não é qualificado. Exatamente. Então, sim, esse negócio de desenvolver a autoconfiança, a questão da fala, a questão do ouvir, a questão do comportamento em si, ela é essencial desde o começo, então. Né? Exatamente. O comportamento hoje na empresa, ele fala mais do que até o seu próprio resultado. Seu comportamento, a forma que você fala, a forma que você olha no olho, entende o cliente, entende a dor do cliente. Eles preferem isso 1000 vezes mais do que... Até porque às vezes o resultado nem depende de você. Depende de um todo. O que depende de você é a apresentação e expor ali a empresa. Agora, a decisão fica por conta do cliente. Exatamente. Né? Ótimo. Que legal. E agora me fala uma coisa, assim, por exemplo, tudo isso você falou assim, foi através da faculdade, dos estudos e tal, e também da igreja. Sim. Né? Eu quero que você fale um pouquinho mais sobre o seu relacionamento com Deus, como que é ser uma jovem, uma adolescente, uma jovem senhora, estando na igreja, né? Como que as dificuldades que às vezes a gente encontra na escola, no emprego. Conta um pouquinho pra gente. Sim, como eu disse, eu comecei muito cedo, né? Então desde pequenininha, eu sempre fui uma criança que amava estar na igreja. Meus pais nunca precisaram me arrastar para ir para a igreja, sempre gostei bastante. Mas entre os 12 e 13 anos ali, foi quando eu comecei a conhecer mais a Deus, né? Então, não achem que também é adulto que a gente vai conhecer a Deus. A gente tem um relacionamento com Deus desde pequena. Então, eu profetizava, menina. Eu chegava no pessoal, Deus vai fazer isso. E acontecia mesmo. Mas é por conta... E eu orava de noite, não sabia por que eu estava fazendo, jejuava. Então o Espírito Santo sempre me conduziu bastante e sempre teve muitas profecias que eu iria estar, né, cantando, que esse era o chamado de Deus para minha vida. E eu sempre quis buscar isso e buscar fazer tudo conforme a vontade de Deus. Só que a gente sabe que a adolescência chega. E ali eu tive algumas influências, estava na igreja, mas não estava, né? Então acontece isso, mas foi necessário. Por mais que foi difícil... Foi uma experiência. Foi uma experiência, porque eu conhecia Deus, é que nem Jó, né? Eu conhecia Deus de ouvir falar. Hoje eu conheço Deus porque Ele se mostrou para mim, sabe? Então com os 14 anos eu tive essa experiência com Deus, onde Deus usou um menino para cantar para mim, e ele cantou aquele louvor. Tudo que eu queria era falar contigo, mais tempo para mim você não tem. Ele cantou diretamente para mim. E ali eu senti o abraço de Deus como meu pai, sabe? E ali foi um processo de relacionamentos que eu fui tendo com Deus, de vida de oração, de vida de propósito mesmo. Senhor, o que o Senhor quer de mim? E aí foi quando eu... De encontro mesmo, exato, identidade. De identidade, de conhecer quem é a Rayane em Cristo. Porque a gente às vezes fica, o que a Roberta está pensando de mim? O que, sei lá, a Ana está pensando de mim? Mas você não parar para pensar o que Cristo pensa de mim. E foi ali que eu tive esse baque. Eu só estou vindo para a igreja por vir. Só venho para a igreja para vir sentar porque meus pais vêm. E foi ali que eu comecei a ter um relacionamento com Deus e de renúncia mesmo. E aí foi quando eu entrei no Temudo. Quando eu entrei no Temudo, eu já tinha esse relacionamento com Deus. Foi quando eu comecei a ser bombardeada, porque na época foi quando começou a estourar essa coisa de ser bi, de ser lésbica. E desculpem falar isso, mas foi algo que eu passei mesmo de preconceito por eu ser cristã, mas eu nunca preguei, você tem que aceitar Jesus porque você vai para o inferno. Nunca. Eu sempre falei de Jesus como um pai de amor. E é Ele que nos transforma, né? Então, foi ali... E não é no muito falar, né? Não, é no testemunho. É. E a gente tinha um clube que era bem bacana, que foi o clube de música. E ali na escola eu comecei a fazer e eu não falava pro pessoal, olha, a gente só pode cantar gospel. Mas todo mundo que entrava gostava de me ouvir cantar gospel. E foi ali que eu comecei a ter um clube que só cantava gospel. Só que eu nunca falei para eles que eles tinham que aceitar Jesus. E a partir dali eu conheci pessoas que eram cristãs e a gente começou a fazer uma célula. Que legal. Só que aí eu fui bombardeada pela diretora. Porque ela falava que o Estado é um Estado laico, né? Que eu não podia fazer aquilo, mas até então também eu nunca pregava que eles tinham que aceitar Jesus.
né? Porque a gente entende que pode ter ali uns problemas até da diretoria. Só que a gente fazia o nosso culto ali, né? Eu cantava com violão, tem até vídeos no meu Instagram sobre isso. E eu amava, e vinha um monte de gente, até que tem vários frutos desse trabalho que a gente fez. Só que até então também, meus professores de filosofia me bombardeavam. Ah, mas me prova que Jesus existe. Ai, Me sempre prova tem, né? que Deus existe. Só que um dia eu olhei pra ele assim e falei, olha, professora, eu não posso fazer isso. Eu não posso provar que Deus existe porque você não teve as mesmas experiências que eu. Eu te convido aí num culto da minha igreja. Eu dou sempre esse conselho para os adolescentes que passam por isso. Eu convido o Senhor para ir na minha igreja e sentir o que eu sinto. Porque o Senhor também não pode falar que não existe se o Senhor não sabe o que eu sinto. E ali ele ficou calado. Falei, eu não vou provar para o Senhor em história, em teologia. Eu não preciso, porque o Espírito Santo que nos transforma. Sim. E ali ele ficou quieto, nunca mais, mas também sempre tinha lá vai a crentinha, lá vai ela de novo. Mas eu não estava nem aí, porque eu sabia que o que eu estava fazendo estava gerando frutos. Até que tem uma amiga minha que hoje ela canta nas igrejas, e ela era católica na época, teve muitas controvérsias entre elas, sabe? Ela sentiu vontade de ir para a evangélica, eu falei, se você está sentindo vontade, vamos. Aí ela foi na minha igreja e aceitou Jesus. Então, a minha adolescência foi muito difícil quando eu resolvi renunciar ao meu eu, renunciar a carne, renunciar a minha adolescência ali, porque 90% das pessoas estavam no mundo lá dentro da minha escola, a gente era aquela minoria, mas para mim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque hoje se eu estou aqui, se eu tenho uma profissão hoje tão nova, eu tenho 21 anos, hoje eu já estou no patamar de uma pessoa que tem 30, foi porque 40. Porque foi o Senhor que me colocou. Ele que abriu as portas, ele que me capacitou para fazer o que eu faço hoje. Então a minha adolescência foi isso, com Cristo. Tudo que hoje eu vivo tem a ver com... no meio tem Deus, sabe? Seja no meu casamento, que você sabe como foi, seja na minha vida profissional, seja na minha vida espiritual, no meu ministério. A Rayane que canta ali vive muitas guerras, porque não é fácil, né, a gente renunciar, sim, a gente ter que nos finais de semana estar em várias igrejas, e eu amo, só que você renuncia um shopping, um cinema, um passeio. Para mim, quando eu vejo alguém derramando uma lágrima pelo louvor que eu estou entoando ali, está sendo transformada por Cristo, não tem preço. Rai, você falou de casamento, e eu sou uma pessoa que casei muito jovem. Eu estava com 19 anos, né? Comecei a namorar o Saulo com 15 e casei com 19. E às vezes a gente sente esse preconceito das pessoas, falar assim, nossa, mas você é tão nova, muito, você vai casar, você está atrapalhando sua vida, acabando com a sua vida. Você já ouviu muitos conselhos desses? Minha amiga, eu acho que eu ouvi mais conselhos desses do que conselhos bons. Porque as pessoas que são, infelizmente, frustradas, né, Rô, acabam olhando um relacionamento que é bom, que é benéfico, e fala, não vai dar certo. Nossa, eu ouvia muitas pessoas, muitas mulheres, né, a maioria, você é muito nova, você vai acabar com a sua juventude, o que você está fazendo? Ele vai mudar, porque para quem conhece o Thiago, ele é um amor de pessoa. Eu sempre vi isso nele, desde quando eu conheço ele, desde os meus 13 anos. Ele trata todos da mesma forma, e ele tratava muito bem os pais dele, então a gente sabe que a pessoa... vai dando testemunho. Exato. Não é só aquilo que ela quer te mostrar, não, é aquilo que ela é mesmo. Exato, e ele sempre tratou a mãe dele super bem, como uma rainha. E eu sabia que ele ia me tratar dessa forma. E as pessoas frustradas queriam, não, você vai acabar com suas juventude muito cedo, vai fazer sua casa, vai fazer sua faculdade primeiro. E eu ouvi muito isso, mas nada disso me abalou. Por contrário, eu queria mostrar o contrário para eles, que vai dar certo, que é um propósito de Deus o nosso casamento. E eu falo, depois que eu comecei a namorar com o Thiago, que eu comecei a estar noiva, eu cresci mais do que quando eu estava solteira. Casar é sinônimo de riqueza, porque o Thiago me apoiou para minha faculdade. Se não fosse ele, eu não teria feito a faculdade. Meu emprego, então, foi ele também. Então, tudo que eu sou hoje, ele está aqui do meu lado, sabe? Hoje eu tô com 2 lá namorando, lá em casa, né? A Júlia e o Paulo. E uma coisa que eu ensino para os 3, que assim, queira estar junto de pessoas que
querem construir com você. Sim. Então, se você vai casar com 19, com 20, com 30, não importa, desde que você esteja com pessoas que queiram construir. É isso. Então, assim, você não precisa ter nada. Ah, hoje não tem casa, mas juntos a gente vai ter. Ah, não tem carro, mas juntos a gente vai ter. Ah, não viajar, não, mas juntos a gente viaja. Sim. Né? E é muito bom estar acompanhado, é muito bom ser cuidado, ter alguém para cuidar. Então, assim, eu particularmente não me arrependo. A gente sabe que casamento não é perfeição. Não. Né? Não é aquela coisa, nossa, não, é uma construção. Uma vez eu ainda falei para o Saulo, falei assim, Saulo, aprendi uma coisa, que amar não é sentimento, amar é uma decisão. Então eu decido te amar, eu acordo e falo, decido te amar, hoje eu te amo, né? Amanhã eu te amo mais ainda. Por que isso? A gente está construindo junto, né? Exatamente. E você aí que fica, ai, não, eu vou esperar quando tiver 40, 50, ó. Ora a Deus, pede direcionamento, porque casamento é um presente de Deus também, patrimônio, né? É aquela coisa, juntos somos mais fortes. E é muito forte essa mensagem, porque às vezes sozinho é muito mais difícil a gente chegar do que quando a gente está a dois. Então hoje eu estou chegando a lugares porque eu tenho alguém me apoiando. E é literalmente isso, eu e o Thiago, a gente casou, a gente não tinha casa, a gente não tem carro, mas a gente olhou um pro outro e falou assim, a gente vai conseguir juntos. E hoje a gente tem conseguido conquistar as nossas coisas e aos poucos, nada vai ser de um dia para o outro. Só se você for super, né, rico, mas quem tem, né, essa classe que a gente tem hoje, a gente vai construindo aos poucos, tendo o apoio um do outro, que eu acho que isso é o essencial. Ah, eu acho isso muito valoroso de a gente divulgar isso hoje, porque hoje a gente vê uns relacionamentos muito superficiais. Egoístas. E é assim, né, eu tô lá. Tá namorando, se não der certo eu troco, né? Eu tô noivo, mas se não der certo, né? Quando casa, que fala, se não der certo divorciar, a advogada adora isso, né? Porque é trabalho. Mas quando a gente pensa para ver assim, né, o desejo de Deus pra gente, né, a vontade de Deus pra gente, é que a gente tenha um casamento ali que é de construção mesmo, que é de respeito. Não é um casamento perfeito, mas é um casamento que as pessoas sabem olhar para outro e falar assim, eu errei com você, me perdoa. A melhor coisa, diálogo, né? E aí você cresce, né? Você cresce junto. Então fica a dica aí para vocês aí, começa a pensar no futuro, não só no futuro profissional, sim, que precisa pensar tudo, mas no futuro, assim, a família que você quer ter, né? Quem vai ser você? Para os seus filhos. O marido que você quer ser, a esposa que você quer ser. Não só o que você quer ter, mas o que você quer ser também. Para o né? outro, né? Porque às vezes você fala assim, eu quero uma pessoa assim, assim, tá, mas o que você vai ser para essa pessoa também? Sim. Né? Então, a fase do namoro é justamente para se ajustar nisso, se conhecer e falar assim, poxa, que legal, é que essa pessoa aí que eu quero viver o resto da minha vida e ficar velhinha, né? Ai, gente. Rai, e sonhos, Rai? Vamos falar de sonhos. Meu Deus! Quais são os seus sonhos, assim, como mulher, como esposa, como serva de Deus? Quais são os seus sonhos para o futuro? Olha, Rô, os meus sonhos, eu costumo dizer que são sonhos de Deus, né? Mas também eu tenho os desejos no meu coração, que é construir uma família que seja referência para todos, que olhem e falam, nossa, eu acho muito lindo a forma que vocês se tratam. Eu acho que a família é o maior patrimônio que a gente pode ter. Você pode falar melhor que eu, que tem 3 filhos lindos, educados. Então, esse é um dos meus maiores sonhos, ser bem-sucedida. Só que eu quero também cuidar da minha família, sabe? Hoje eu tenho esse objetivo de, quando eu for ter filhos, eu quero parar um tempo, falar, não, agora eu quero dedicar isso aos meus filhos, porque eu sei que os filhos dependem muito da mãe. Eu sei que o Thiago vai me ajudar muito, mas eu tenho esse sonho, sabe, de poder estar em casa, acompanhar o crescimento, a educação, sabe, dar o melhor para os meus filhos. Eu quero ter a minha uma linda casa, né? Esses são os nossos sonhos materiais, né? Que a gente vem aqui na Terra, ver o Senhor em primeiro lugar, mas os meus sonhos materiais são esses, sabe? Ter uma estabilidade, chegar aonde eu não preciso me preocupar, sabe? E fazer o que eu amo, né? Que é cantar. Ter meu ministério aí, é ir para o Brasil, ir para fora e levar a Cristo para toda criatura. Esse é o nosso maior objetivo, né, Rô? Não é só isso, porque eu falo, cantar na igreja é muito fácil. Cantar a igreja ali nas 4 paredes, cantar para crente é maravilhoso, o pessoal sente, pula. Mas o meu maior objetivo é que outras pessoas sejam alcançadas, alcançar vidas. Sim.
Bom, a gente tá chegando agora no final. Eu amei a nossa conversa, assim, abrir um pouco a sua vida. Eu agradeço, né, por você compartilhar com a gente, com tantos jovens, né, com tantas mães que às vezes têm preocupação com os filhos, né, fala assim, ai, eu fico preocupada com meus filhos, calma, entrega na mão de Deus, Deus vai direcionando também, né. A gente faz a nossa parte como mãe, mas Deus também ajuda conduzindo, né, então, e é isso, né? Essas experiências fazem com que a gente tenha contatos com outras pessoas e ver assim, poxa, minha filha parece que assim, foi longe, minha filha também vai longe também. Com certeza, vai ainda mais, ainda mais. Vai voar muito longe. E é isso, eu quero agradecer você por compartilhar sua história com a gente, um pouquinho da história, porque se a for contar, gente, vai dar uma hora, é que vocês não têm noção das conversas de bastidores hoje aqui, ela com a Pamela, que olha, vai ficar pro outro dia. É melhor. Mas eu quero te agradecer, quero te entregar uma lembrancinha. A nossa lembrancinha, que é a nossa canequinha. Eu abro? Pode abrir. Quero abrir. Que a nossa caneca é como uma lembrancinha, um mimosinho. Ai, eu amo caneca, gente. De verdade. Ai, que linda, Rô. Muito obrigada, muito obrigada. Deus te abençoe, te faça prosperar muito, que você, eu já falo isso, não canso de falar, que você é uma referência para essa geração. E eu sei que muitas pessoas te acompanham, vão continuar acompanhando e se inspirando em você para chegarem longe. Que Deus continue te abençoando. Amém. Isso é uma grande responsabilidade, mas com Cristo a gente vai conseguindo. Eu que agradeço, Rô, pelo convite e por abrir também a porta dessa Kombi para mim tão maravilhosa. É sua. E eu falei para ela, era um sonho meu andar nessa Kombi. Hoje eu realizei. Aí, ó. Então, obrigada, viu? Imagina. Fica aí, gente, acompanhando a gente. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho aí, compartilha e até o próximo episódio do nosso podcast na Kombi. Um beijo! Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.